O Galaxy S25 chegou aqui para mim e vocês que me acompanham sabem que eu comprei ele, até em uma live, né? Comprei nessa cor verde que na verdade, dependendo da incidência da luz, vai ficar branco, creme, cinza, enfim. Mas ele é um verde bem sutil, tá? E esse aqui é o modelo mais compacto aí da linha S25 da Samsung. Se você parar para analisar essa linha da Samsung, é uma das que mais evoluíram assim de pontos positivos e significativos, né, em relação à geração passada. Por que eu falo isso? Porque ele mudou aqui, ele aumentou um ponto bem crucial, que é a sua memória RAM. Ele passou de 8 GB que a gente tinha lá no Galaxy S24, tá? Para 12 GB de memória RAM, fazendo com que a linha continuasse aí toda ela constante aí com 12 GB de RAM, tá? Óbvio que tem uma versão do S25 Ultra lá fora que tem 16 GB de RAM, que eu acho que deveria ter vindo para aqui para o Brasil, mas não veio. Essa minha versão, como eu mencionei, é 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Era a versão que, na minha opinião, mais compensava ali na pré-venda, porque estava ficando em torno de 2.600 para quem tinha todos os descontos, 2.800 para quem não tinha o pré-registro free. Mas mesmo assim era um preço que ficava incrível. Infelizmente eu não comprei durante a pré-venda, comprei ele um pouco mais salgado, bem mais salgado na verdade. Paguei nesse carinha aqui 3.560, vai ter um cashback aí do Melios de em torno de R$530, que vai deixar esse carinha aí por 3.030, o que é um preço muito bom, na minha opinião. Porque se você for analisar o mercado, eu até fiz um comparativo do preço que ele está saindo hoje, né? Que está um pouquinho mais caro. Hoje que eu falo aqui nesse momento que eu estou gravando o vídeo, tá? Ele estava ficando ali em torno de 3.100 e alguma coisa depois de receber o cashback, que mesmo assim é um preço muito bom, mas também era o mesmo preço do Galaxy S24 de 128 GB, que é um Galaxy que tem um armazenamento um pouco mais lento, que é o FS 3.1, quando se comparado a esse que é 4.0, sem contar que também é 8 GB de RAM, é um processador que muitas vezes, por mais seja muito bom, a maioria da galera tem um certo preconceito com esse modelo de processador. Óbvio que essa menção é só para mostrar para vocês que o S25 está valendo a pena nessa faixa de preço. Mas como eu já mencionei aqui, resumindo, ele vai ficar para mim depois de receber o cashback por R$3.030 mais ou menos. Um preço que eu considero excelente para tudo aquilo que é entrega, né? E é o que eu quero mostrar para vocês aqui no decorrer do vídeo. Fazendo meio unboxing aqui rapidão para vocês, ele segue aquele mesmo padrão, tá? Abrindo a caixa, a gente já dá de cara com ele, que eu já tirei, né? Abaixo dele vai vir aqui outra caixinha com o carregador de 25 watts, tá? Carregador esse simples, entre aspas, mas que carrega bem o aparelho, tá? É um carregamento que não é tão assim lento, tá? Pra vocês terem noção, o Galaxy S25 Ultra, eu notei uma diferença de 10 minutos para 15 minutos quando se carregado com o de 45, porque eu tenho os dois carregadores aqui. Então, sendo bem sincero, nem vale a pena tanto assim investimento, a não ser que você queira muito comprar o 45, para ter 10, 15 minutos de diferença, por conta de 25, eu prefiro ficar com 25, até porque vai aquecer menos o aparelho, vai estressar menos aí, consequentemente dá uma longevidade maior em relação à bateria, tá? Aqui nessa parte vem esse estojozinho, né, que geralmente vem com um cabo de carga, esse cabinho aqui, tá? Com manual e também a chavinha ejetora do chip. É basicamente isso o unboxing desse cara. O que já foi bem melhor, né? Que até o S20 a gente tinha ali fonte de 25 watts, para aquele tempo era bacana, fone AKG que era excelente, mas fazer o que, né? Pelo menos dá para dizer que vem carregador na caixa, é um carregador que eu acho ok, é satisfatório. Mas voltando aqui para o aparelho, a gente tem um design que, enfim, já lembra o S23, lembra o S24, tem poucos refinamentos, tá? Óbvio, aquele módulo de câmera, né, que praticamente colocaram uma películazinha aqui, porque basicamente é as mesmas lentes. Ele está ligeiramente mais fino, com 7.2 milímetros, quando se comparado ao S24, que é o irmão dele, que tem 7.6, dá para ver que ele está um pouquinho mais fino. E você sente isso no dia a dia. Eu digo isso para você porque de fato dá para sentir. E ele, cara, tá realmente mais fino, tá? Ele é até mais fino do que o próprio S25 Plus. 1 milímetro, mas é. Isso aqui vai refletir, beleza, ele tem praticamente o mesmo design. Provavelmente funciona aí algumas capinhas, tá? Mas não vai ser todas. A do próprio S25 não vai funcionar no S24, porque ele é mais espesso. E algumas capinhas do próprio S24 vai deixar ele folgado dentro da capinha. Mas no geral é bom comprar sempre a capinha dedicada para o S25, caso você queira comprar uma capinha, tá? Um outro ponto também é que ele tem em torno de 173 gramas,
para 174, eu até pesei ele, fora a balança dizia que tinha 174, 173, enfim, mas ele tem um peso bem agradável, tá? É um aparelho compacto que eu tô curtindo muito esse primeiro contato, porque fazia tempo que eu tinha usado um aparelho assim, pequenininho. Os últimos aparelhos que eu testei geralmente eram bem grandes, né? iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, Galaxy S22 Ultra, S24 Ultra, S25 Ultra, S24 Plus, S25 Plus. Então, quando eu peguei ele assim, caramba, parecia que eu estava utilizando um Galaxy S Mini, porque de fato era bem pequenininho. Para vocês terem noção, eu tive o iPhone 13 mini e ali a diferença não é tão grande não, tá? Eu comparei até com o da minha namorada, assim, óbvio, o 13 mini é bem inferior a ele, em questão de tamanho. Mas eu senti uma experiência bem parecida quando eu utilizava o iPhone 13 mini e ia para um grandão, eu senti a mesma sensação ao pegar o S25. Então, em relação à ergonomia, a conforto, cara, é um dos melhores aparelhos que eu tenho utilizado nesses últimos tempos. Realmente está me agradando muito. Para quem curte aparelho leve, fininho, sinceramente esse aqui é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores. E é aquela coisa, né? Para quem tem medo de deixar cair e tal, eu já não sinto essa mesma sensação quando eu estava com o S25 Plus ou com o Ultra. Porque ele é mais compacto, você praticamente abraça ele todo com a mão, né? Então, por mais que eu use sem película, sem capinha, que eu não gosto nenhum desses dois, eu sinto mais confiança em manusear ele, colocar no bolso, porque eu não sinto que ele vai cair a qualquer momento, que eu possa derrubar. Porque eu consigo segurar ele firmemente com uma mão só, e até mesmo utilizar ele praticamente todo, até tarefas mais básicas assim, com a mão só. Então é bacana isso. Falando um pouco agora da sua tela, que é um ponto bem importante, né? Uma tela AMOLED 2X Dynamic, né? Dynamic AMOLED 2X, com 6.2 polegadas. Não é uma tela 2K, mas é uma tela de excelente qualidade, né? Full HD Plus. E cara, bordas finíssimas, é o que tem sido essa tendência, e eu tô amando isso, tá? Consequentemente, com tudo que eu já falei, passa uma experiência incrível, tá? Para consumir mídia, para jogar, por mais que seja mais compacto, ainda é um aparelho legalzinho, para quem gosta, né? Eu, para editar, eu sinto um pouco, meio que eu fico um pouco sufocado por conta do tamanho da tela, mas dá para se acostumar tranquilamente. É pelo costume que eu estou há um pouco mais tempo, né, com aparelhos maiores. Mas sim, é um aparelho que, nesse sentido, ainda é muito bacana. Tudo que você vê nessa tela aqui é incrível, uma tela de 120 Hz, enfim, uma tela de excelente qualidade. Quando se fala de desempenho, nesse cara a gente tem um dos melhores processadores da atualidade, que é o Snapdragon 8 Elite, tá? Então, voltamos àquele ponto, para quem está querendo comprar S24 ou S25, tenta pegar uma promoção bacana como eu peguei, porque você vai ter o melhor processador do mercado para Android, você vai ter 4 GB de memória RAM a mais, que vai dar um fôlego a mais a esse aparelho, né, na questão de processamento, de IA e tudo mais. Então, com certeza, está valendo super a pena o investimento nesse cara. E nesse conjunto todo aí, se você está buscando, eu quero usar para jogar e tal, aquela coisa toda, para editar, para gravar vídeo em log 4K, aquela coisa toda, ele vai dar conta tranquilamente, pode ter certeza. Aparelho compacto, mas super poderoso. E eu tenho seguido, antes de comprar ele, eu estava acompanhando os feedbacks do Rudicaro, acredito que vocês conhecem, né, do Tech Nerd, e cara, a experiência que ele estava comentando, eu tô sentindo a mesma coisa, sério. Tá sendo muito prazeroso utilizar esse cara no meu dia a dia. Aparelho compactozinho, pequenininho, que eu tô super potente, cara, tá top isso. E óbvio que eu vou falar agora de um ponto que vai lapidar mais ainda essas informações que eu estou passando para vocês, que é o conjunto de câmeras. Esse cara aqui conta com um conjunto de 3 câmeras, com a sua principal de 50 megapixels, uma ultra wide de 12 e uma telefoto de 10 megapixels, tá? Que tem um zoom óptico de 3x. O que é muito bom para determinadas situações que você queira utilizar para fotos, tá? Vale salientar que o processador vai auxiliar mais ainda nesse conjunto de câmeras, por mais que seja um conjunto do ano passado, da mesma linha do ano passado, o processador dá uma melhorada aqui, outra acolá, tá? Para captar mais informações e te dá um pós-processamento bem mais interessante. A câmera frontal também de excelente qualidade, eu particularmente estou amando utilizar esses modelos da Samsung, porque eles seguem a mesma tendência, para gravar em modo retrato, em 4K, cara, tá incrível isso aqui, vocês têm que fazer o teste, sério, é muito bom. Para quem não sabe, esse modelo grava em 4K em modo retrato na câmera traseira, o que deixa uma qualidade, gente, incrível. E eu te digo que tá até melhor do que o meu S24 Ultra que tá gravando nesse momento. Inclusive, eu vou fazer aqui só um teste rapidão para que vocês possam ver, gente. Essa aqui é a qualidade do Galaxy S25 em 4K, modo desfoque, e olha só como é que tá a iluminação, olha a forma com que ele
A pele parece que tá mais real. Sinceramente, ultimamente eu nem tenho gostado tanto da qualidade que o S24 Ultra tem me passado aqui na câmera frontal, tá? Esse vídeo tá sem gravar na câmera frontal dos dois, tá? E olha essa qualidade, gente. Imoral. Muito top. Vale salientar que a câmera frontal é de 12 megapixels, tá? Mas você sabe, megapixels não quer dizer qualidade, em si só tamanho. Mas, cara, realmente o aparelho é uma máquina potente e compacta. Sinceramente, eu tô repensando muito em relação aos outros irmãos dele. Se de fato esse carinha não seria uma das melhores opções agora que tem 12 GB de RAM e tudo mais. Ainda vou fazer alguns testes a mais de fotos dele e tudo mais, então fica de olho no meu perfil, no meu Instagram, que geralmente eu vou postar mais coisas lá, tá? Que aí você que está pensando em comprar, já dá uma olhadinha por lá, tá? Vou tentar depois tirar um tempo a mais para poder fotografar, filmar e testar essa câmera aqui com mais intensidade para obter aí os melhores resultados dela. Quando se fala aqui de bateria, como eu falei para vocês, 2 dias, eu não tenho muito o que falar ainda, mas eu estou curtindo aí o tempo que eu estou sentindo de descarga dele, tá? É uma bateria de 4.000 mAh, não mudou, tá? É uma bateria ok. Eu acho que dava para colocar coisa maior, mas tudo bem. Tá aceitável. E a duração, o processador mais atual, mais econômico, talvez dê um retorno aí mais interessante para o dia a dia. Mas o que eu posso falar é que ele tem carregamento sem fio, tá? De 15 watts, tem carregamento aí de 25 watts na caixa, como eu já mostrei para vocês, tá? Mas no geral, em relação à bateria, eu vou trazer em outro vídeo aí sobre esse cara, tá? Sobre a interface e software, vocês sabem que ele vem aí com a MIUI já 7, né? Android 15, que cara, tá muito bonita. Essa minha home aqui mesmo, eu tô achando ela sensacional. Já configurei aqui algumas outras coisas. Eu sempre gosto de deixar aqui o calendário, que é informações interessantes para mim, que eu me perco muito durante o dia a dia. Tempo e algumas outras informações. Caso vocês queiram saber como é que eu configuro, deixa aí nos comentários que eu posso depois trazer um vídeo aí só dedicado para isso, tá? Mas enfim, o material design dele tá me agradando muito. Eu tô me acostumando com esses novos ícones, que a princípio eu achei muito feio, mas já tá descendo goela abaixo, tá? Então já tô mais acostumado. Mas no geral, pessoal, o aparelho super compacto, super potente, bem equilibrado na minha opinião. Um aparelho que tá me fazendo repensar um pouco a respeito desses aparelhos grandões. Mas será que seria interessante como meu aparelho principal pro dia a dia, deixar um grandão desse como o S25 Ultra ou o S24 Ultra para outras tarefas? Porque, sinceramente, cara, eu tô amando essa questão dele ser compacto e potentizão, cara. Eu não esperava que eu ia ter esse feedback dele tão gostoso assim. Eu achei que o Play seria o meu sonho, aquela coisa toda, porque ele tá bem próximo do Ultra, mas esse cara tá me surpreendendo nesse quesito. Inicialmente eu comprei ele só para teste e fazer aqui um conteúdo para vocês e também ter uma noção da família toda, né? Mas esses dias tem, sei lá, deixado com uma pulga atrás da orelha. Mas é isso, pessoal. Se vocês curtiram esse vídeo, esse é o meu primeiro contato, então deixa o like aí, comenta o que você achou, se você está pensando em comprar o S25. Se você comprou, né? Se comprou com minha ajuda, também deixa o feedback, me ajuda aí nessa troca, dá uma hypada nesse vídeo. Enfim, para que esse vídeo chegue para mais pessoas, tá? É primeiras impressões, mas é primeiras impressões aqui totalmente sincera de um usuário, de um consumidor que comprou com dinheiro do próprio bolso para poder fazer esse review para vocês. Então me ajuda nesse sentido, que o investimento, querendo ou não, toda a linha, todo o tempo que eu dediquei para ajudar, eu acho que é bacana essa entrega por parte de vocês, de comentar, deixar um like, tá? Então é isso. Se você curtiu, compartilha com seu amigo que também está pensando em trocar de aparelho, pode ser que esse cara que seja ideal para ele. E é isso. No mais, a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!